O cenário de inflação, né, alta, não só no Brasil, mas no mundo, tem chamado a atenção do mercado. Eu até estava falando sobre isso agora há pouco com o Will, lá nos Estados Unidos, a possibilidade de aumento de juros também. Eu queria saber como que esse cenário econômico aí tem influenciado a decisão sobre investimentos, tem alguma mudança de estratégia por conta disso? Olha, essa discussão sobre inflação, ela é uma discussão super complexa, né? Adoraria ter uma resposta fácil e direta para ela, mas ela seria uma resposta desonesta, infelizmente, porque o que a gente tem aqui é uma situação em que a gente transita por mares nunca antes navegados. A gente nunca teve esse tamanho de emissão de moeda, a gente nunca teve esse tamanho de gastos fiscais, então, basicamente, a gente não sabe muito bem como que termina essa história. Você tem um lado aqui tem três níveis aqui de discussão do ponto de vista teórico sobre isso, né? Essa ideia da moderna teoria monetária, que basicamente diz, se você não tem problema de dívida, você pode imprimir moeda indefinidamente e que isso não vai gerar inflação. E, né, os investidores não vão se preocupar com o valor da sua moeda, porque você é capaz, por exemplo, de emitir em dólar, então, na pior das hipóteses, você pode se endividar indefinidamente, que você imprime mais moeda e paga essa dívida, né? Me parece uma hipótese boa demais para ser verdade, né? As coisas têm consequências na vida. Mas há uma corrente que defende essa ideia aí da moderna teoria monetária, que era, até pouco tempo atrás, né, uma hipótese teórica que, em alguma medida, está sendo testada na prática. E a gente não sabe ainda, é um teste, literalmente é um teste, a gente não sabe o que é o resultado. E aí você tem outras duas correntes aqui de pensamento econômico, uma que é a monetarista clássica, né, representada pelaquela turma de Chicago ali, o Friedman, né, que resgata a ideia da teoria quantitativa da moeda, que basicamente diz isso, olha, se você aumenta muito a oferta de moeda, você vai ter que, a quantidade de bens, no primeiro momento, ela está parada. Então, você troca moeda por bens numa relação. De repente, a moeda aumenta muito, os bens estão parados, mais moeda vai comprar os mesmos bens, isso significa que você precisa de mais moeda para comprar os mesmos bens, isso é inflação. É a perda do valor da moeda relativamente aos bens. Então, quanto mais moeda você emite, mais inflação você vai ter. É uma interpretação possível, e é bastante razoável você achar assim. Tem uma outra turma, que é a parte mais keynesiana, o neo-keynesiana, o pós-keynesiana, nas mais variadas vertentes, que pensa assim, olha, a dinâmica inflacionária, na verdade, ela é determinada no mercado de trabalho. Porque só com a espiral preços e salários, né, se você não tiver um mercado de trabalho apertado, se tem muito desemprego, você tem um aumento de preços, mas isso não gera, de fato, um processo dinâmico e sucessivo de inflação. Porque você tem o aumento de preços, isso pressiona a margem do empresário, mas, ao mesmo tempo, você pode contratar uma nova pessoa por um preço mais barato, você joga o nível de salário para baixo, você mantém o nível de salário. Você só vai ter uma dinâmica de fato inflacionária se você observar o mercado de trabalho, em que você observa o aumento de preços e aí você tem que contratar mais gente diante de uma dinâmica em que você só consegue contratar pagando um salário mais alto, isso gera mais renda, as pessoas gastam mais e o processo vai se retroalimentando. E a gente basicamente tem, de um lado, muita emissão monetária, mas você tem muito desemprego no mundo. Toda essa longa explicação teórica para chegar nesse ponto. Se você olhar para uma lógica keynesiana, você vai ver que, assim, talvez a gente não tenha um processo inflacionário, porque você tem ainda muito desemprego, você consegue contratar pessoas sem tanta pressão de salário, então você não tem esse aumento de renda, então, alguma hora, quando a pandemia se resolver, essa inflação ela é mais transitória, né? Porque as cadeias de suprimento vão se normalizar e as forças mais estruturais da economia, que são basicamente tecnologia e demografia, que são deflacionárias, isso vai mais do que compensar um aumento de demanda que é inflacionário no curto prazo. Por outro lado, você pode achar que a turma monetarista está certa, muita emissão de moeda, isso vai dar inflação. A gente vai ter que ver. Objetivamente, os últimos indicadores de inflação têm vindo acima do esperado. Ontem o CPI americano veio assim, mas não assustou as pessoas, porque a interpretação, né, de novo, sempre a capacidade de julgamento, a capacidade analítica que determina um pouco das coisas,
e as pessoas, mesmo com o CPI, né, o índice de preço ao consumidor americano acima da expectativa, a interpretação foi que aquilo não seria suficiente para fazer o Fed, o Banco Central americano, mudar de ideia sobre esse caráter transitório da inflação, porque o que puxou o CPI foram bens justamente muito ligados à reabertura. Preço de carro e outros serviços que estão ligados à reabertura. Então você tem esse pico inflacionário, mas volta, e como o Fed já se comprometeu a trabalhar com metas de médias anuais de inflação, o Fed basicamente estaria assim, olha, eu tolero um pouquinho mais de inflação no curto prazo, porque isso vai arrefecer, e o custo de eu elevar a taxa de juros para combater essa inflação transitória seria muito grande, porque a recuperação ainda é uma recuperação que é muito cíclica e a gente não sabe direito a força dela. Então a gente está aqui tateando, Paula. A verdade é que é uma gestão dia a dia. Me parece, nesse momento, em que teremos uma inflação mais alta sim. Em alguns países, como o Brasil, a gente vai conviver com taxas de juros mais altas, mas principalmente nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos e tal, a inflação ela vem e a gente ainda convive com taxas de juros bem baixas. O que a gente deve observar entre o final do terceiro trimestre e o começo do quarto trimestre é o que tecnicamente se chama do tapering, né? O afunilamento da compra de ativos americanos. Hoje se compra uma quantidade enorme de títulos, ou seja, o Fed injeta muito dinheiro, mês seguinte ele passa a injetar menos, depois menos, isso vai afunilando e você faz essa diminuição dos estímulos monetários nos Estados Unidos. Por enquanto, o cenário me parece construtivo. Essa é a conclusão, mas sem falsas ilusões. É uma gestão dia a dia aqui.